Oi, sexto ano, tudo bom com vocês? Bom, a aula de hoje é de literatura. Eu espero que vocês estejam lendo o conto Bárbara, do Murilo Rubião, ilustrado pela Marilda Castanho, que é nosso paradidático desse bimestre. Então não esqueçam de ler. Sem pressa, mas leiam, porque nós só vamos discutir quando voltarmos às aulas presenciais no colégio. Mas, por enquanto, preciso que vocês façam a leitura para que quando a gente volte, a gente só faça as discussões. Então, não esqueçam. Bom, hoje nós iniciaremos um assunto novo. Por quê? Porque nós já discutimos um pouco desse assunto em sala de aula. Nosso novo assunto é o gênero textual quadrinhos, ou, resumidamente, e o nome popular, os HQs, que é um resumo de história em quadrinhos. Certinho? Bom, inicialmente nós falaremos da origem dos HQs, que é uma questão muito controversa entre os estudiosos da área, os estudiosos do gênero textual história em quadrinhos. Bom, nós sabemos que o objetivo dos quadrinhos é contar uma história utilizando principalmente elementos visuais, especificamente a imagem. Então, os signos utilizados nos quadrinhos são principalmente os signos visuais, que se juntam à linguagem verbal e criam uma narrativa. Então, essa é a grande característica dos quadrinhos. O que acontece? Alguns estudiosos associam a origem dos quadrinhos às pinturas rupestres. Por quê? Apesar de não ter sido desenvolvido a língua escrita, as pessoas contavam histórias através dos desenhos nas pinturas rupestres, como nós podemos ver alguns exemplos. As pinturas rupestres, elas retratam acontecimentos do cotidiano do homem naquela época, do homem pré-histórico. Então, nós temos relatos de caça ou de acontecimentos da sociedade deles, do modo como viviam, ou até mesmo questões amorosas, como é o caso da pintura O Beijo, que nós temos aqui na Serra da Capivara, que é a coisa mais fofa do mundo, eu amo. Então, é por isso, por conta desses desenhos contarem acontecimentos daquela época e daquele povo, que as pinturas rupestres são consideradas pela maioria dos estudiosos como a origem das histórias em quadrinhos. Então, a origem das histórias em quadrinhos remonta de cerca de 35 mil anos atrás. Outro ponto importante é que no Egito Antigo e na Grécia Antiga, essas histórias contadas através do desenho se desenvolveram e se tornaram mais profissionais, digamos assim. Vocês já viram aquelas pinturas de jarros egípcios onde contam uma história? Ou então pinturas gregas que contam uma história? Vou colocar exemplos a seguir e vocês observem que neles há uma narrativa. Você conseguiria, se quisesse, escrever uma história a partir daqueles desenhos.
para associar o Egito Antigo e a Grécia Antiga aos quadrinhos, é que foi aí que surgiu a figura do herói. O que seria o herói? O herói é aquele ser superior aos humanos normais, aquele ser que todo mundo deseja, por exemplo, ser um super-herói. Eu adoraria, meu sonho. Todo mundo deseja, mas que ele não é possível que todos os seres sejam super-heróis. É dedicado a uma figura específica que é vangloriada. Essa figura no Egito Antigo e na Grécia Antiga era associada aos grandes reis ou aos grandes sábios e depois se tornou uma outra coisa. De quadrinho que nós conhecemos hoje em dia, aquele quadrinhozinho da Marvel ou o quadrinho da Turma da Mônica, aquele da DC que nós conhecemos, a origem dele remonta do século XIX, esse estilo que nós estamos acostumados a ler. Por que do século XIX? No século XIX foi criado a prensa a vapor. O que é isso? Era uma máquina, uma impressora, a primeira impressora que existiu, que possibilitou que os livros e as histórias fossem criadas e que fossem feitas várias versões de uma mesma história, não mais à mão e sim impressa. Então, o público aumentou. Eles conseguiam vender muito mais livros, muito mais jornais, muito mais histórias em quadrinhos, devido à criação dessa prensa a vapor, que foi a primeira impressora, que permitiu com que as histórias e as narrativas chegassem ao maior número de pessoas. Então, foi a partir daí que as histórias em quadrinhos começaram a se popularizar. Por quê? Porque eram histórias associadas a elementos visuais, que chamam muito a atenção do leitor, e histórias que não são muito longas, e geralmente as pessoas, desde o século XIX, têm certa preguicinha de ler. Então, as histórias em quadrinhos logo ganhou um público absurdo. Não só crianças, eram acessíveis. Por quê? Porque por se tratarem de histórias curtas e que não necessariamente precisariam vir no encarte de um livro, com capa dura, com aqueles relatórios editoriais, era muito mais fácil para as pessoas consumirem essa literatura. Outro fato muito importante é que no século XIX, a literatura infanto-juvenil estava começando a engatinhar. Ou seja, as pessoas estavam começando a entender a importância da leitura na infância das crianças e adolescentes, porque só assim eles se tornariam adultos leitores e bons leitores. Não adiantaria, por exemplo, pedir para uma criança de 6 anos ler uma obra como Ilíada e Odisseia, que é o grande clássico da literatura ocidental. Então, eles entenderam que as crianças precisavam de um outro tipo de literatura, mais atrativa para aquela idade. Então, esse também foi um grande fator, esses dois, o preço e a entrada da criança no mercado literário, foram dois grandes fatores para a popularização das histórias em quadrinhos. Os quadrinhos também já foram utilizados como instrumentos políticos. Por quê? O clássico Capitão América. Todo mundo já viu alguma coisa do Capitão América, ou tem algo do Capitão América, ou já leu algum quadrinho do Capitão América. Se não leu, leia, porque você está perdendo muita coisa. O Capitão América foi criado na Segunda Guerra Mundial. Por quê? A intenção era tirar o foco da Europa e colocar na América, especificamente a América do Norte, os Estados Unidos, mas tirar esse foco da Europa e colocar na América. Como os quadrinhos estavam sendo bem consumidos, bastante consumidos pelo público, eles criaram esse herói, que era o representante maior da América, e assim conseguiram colocar a América por cima. O Capitão América foi um dos grandes responsáveis por isso. Os quadrinhos são
super populares. Vocês conseguem observar isso nas adaptações para o cinema. Por exemplo, eu vou falar das grandes divulgadoras de quadrinhos, da Marvel e da DC. A maioria dos quadrinhos, ou boa parte dos quadrinhos, ou pelo menos os mais consumidos, viram adaptações cinematográficas, ou seja, viram filmes. Então, quando nós temos uma obra que é uma obra literária e que passa para outro tipo de arte, no caso o cinema, nós sabemos que essa obra é popular, ou seja, o público gosta dessa obra e gostaria de vê-la no cinema. Depois dessa contextualização histórica geral do surgimento dos quadrinhos e das suas principais influências, nós vamos falar especificamente dos quadrinhos no Brasil. O primeiro quadrinista foi Manuel de Araújo Porto Alegre. O nome dele é grande, então eu tive que colar. Manuel Araújo Porto Alegre é considerado o primeiro cartunista do Brasil. Outro fato importante para os quadrinhos no Brasil é a revista Tico Tico, criada em 1905, que era desenhada por Renato de Castro. Bom, essa revista era um quadrinho, eu não consegui achar nenhum registro, mas consegui achar pesquisas que falam da importância da revista Tico Tico para os quadrinhos no Brasil. Outro grande nome dos quadrinhos no Brasil é o famoso Ziraldo. Não sei se vocês conhecem, não sei se é da geração de vocês, mas é da minha. O Menino Maluquinho e a Turma do Menino Maluquinho, assim como a Turma do Saci Pererê. Eu amo de paixão. Quem não conhece, procure conhecer, porque é simplesmente incrível. Quem quiser emprestado também, a tia tem vários livrinhos do Menino Maluquinho. Não consigo superar minha infância. E tudo bem. Outro grandiosíssimo quadrinista brasileiro, vocês já conhecem, é o Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Bom, como vocês já sabem, o primeiro personagem dele não foi o Cascão ou o Cebolinho ou a Mônica, e sim o Bidu. O que é muito interessante, né? Porque a gente geralmente acha que os primeiros personagens do Maurício de Souza foram o núcleo da Turma da Mônica, a Turma da Mônica em si, né? Mas não foi. Foi o cãozinho Bidu. Depois ele aperfeiçoou e criou outros personagens. As características das histórias em quadrinhos. Bom, nós vimos as tirinhas, né? E as características dos quadrinhos são muito parecidas com as tirinhas. Ou seja, é uma narrativa gráfica, ou seja, uma narrativa que utiliza signos visuais para contar uma história e signos verbais, no caso as letras, as frases. Outra característica conta uma história de algum personagem, algum acontecimento, qualquer coisa. Nela nós temos personagem, nós temos o enredo, que é a história em si, nós temos o espaço, nós temos o tempo e nós temos os balões para retratar as falas, os pensamentos, dentre outras coisas dos personagens. Então, vocês podem perceber que é muito parecido com as tirinhas. Também temos nos quadrinhos as metáforas visuais, que vocês lembram quais são. Aquelas que indicam movimento, aquelas que indicam fedor, ou que indicam um aroma agradável, aquelas metáforas visuais que não precisa se colocar em palavra. Ó, que cheiro delicioso, mas você percebe que a personagem está encantada por aquele cheiro, porque tem alguma metáfora visual que faz você associar essa questão. A grande diferença dos quadrinhos para a tirinha. Vamos lá? Geralmente é muito mais curta que um quadrinho. Um quadrinho tem páginas e páginas. O que acontece? Geralmente na tirinha temos um acontecimento e os quadrinhos
Os quadrinhos que eu digo são os quadrinhos mesmo que se tem, giram em torno daquele único acontecimento e daqueles únicos personagens que geralmente são poucos na tirinha. No quadrinho, não. No quadrinho eu posso ter diversos personagens, eu posso ter diversos cenários, pode estar acontecendo uma coisa, depois acontecer outra coisa com outro grupo de personagens, depois voltar para o início e no fim estarem todos juntos, porque os quadrinhos são mais complexos. Outra coisa, pode acontecer em diversos cenários, o que é pouco comum na tirinha. Pode começar, sei lá, na casa do Cebolinha e terminar no espaço sideral. Não temos quantidade. Pode ser diversos cenários, diversos personagens, diversas situações dentro de um quadrinho. Geralmente na tirinha é só uma a ser desenvolvida. Simplificada. O quadrinho é como se fosse o grande gênero e a tirinha estivesse dentro do gênero quadrinho. Então, nós temos um subgênero com as tirinhas e um gênero textual quando nos referimos aos quadrinhos. Bom, é isso. Eu vou passar algumas imagens de alguns quadrinhos que eu gosto e outros que são bem famosos para que vocês possam ter contato com essas obras. Outra coisa que eu farei é enviar uma atividade para vocês sobre a temática trabalhada, mas é uma atividade bem tranquila, na plataforma. Beijão, tia tá com saudade, espero que vocês estejam se cuidando e que estejam ficando em casa, para que todo mundo volte saudável para a sala de aula logo menos, viu? Um beijão.